Ana Lena está trazendo aqui uma informação interessante. Que está na Europa, pagava 64 euros de luz, agora paguei esse mês 240 euros. Acho que, se eu não me engano, a Ana Lena está na Alemanha. Então veja a informação de quem nos acompanha da Alemanha. Pagava 64 euros de luz, agora paguei 240 euros. Uma situação absolutamente impraticável, né? Você tem aí o preço multiplicado por 4. São praticamente aí 300% de acréscimo na conta, pelo que a Ana Lena nos passa. Então, essa questão energética também é fundamental para a gente entender o que está acontecendo. Agora, a ameaça dos Estados Unidos em assassinar o presidente Putin, em matar o presidente Putin num ataque ou num atentado, o que eles chamam de decapitação da liderança, lembra muito, tá, o que teria ocorrido em situações no Iraque, na Líbia, onde Muammar Gaddafi foi linchado no meio da rua, Saddam Hussein foi enforcado numa decisão de um tribunal onde os juízes foram treinados nos Estados Unidos, né? E eu sempre digo e remarco, a gente já fez muita live dizendo isso, né? A condição da Rússia, não é questão da pessoa física do Vladimir Putin e sua comparação com Gaddafi ou Saddam, mas o arsenal que a Rússia tem sugere um risco muito alto para uma ação desse tipo. Porque se não for em consonância com um grupo que possa estar infiltrado já dentro da estrutura de poder na Rússia, a resposta seria trágica. A resposta seria trágica. Por que o Iraque e a Líbia, quando foram confrontados da maneira que foram confrontados, independente do tempo de execução de suas lideranças, não reagiram de maneira decisiva? Porque não tinham meios, né? À parte, em 2023 a gente vai discutir muito isso, as questões das infiltrações. Há muita infiltração quando você parte para uma situação como essa, né? E eu sempre cito aquela coisa do seriado, do Netflix, do Amazon e tudo mais, que é aquele velho chavão da máfia, né? Plomo ou plata. Então, ou corrupção, ou cooptação ou assassinato. Muitas vezes faz com que, quando aconteça uma situação de um embate definitivo, as estruturas do país atacado já não mais possam responder. Agora, é diferente do que a gente assiste em relação à Rússia. Primeiro porque os serviços de informação da Rússia são muito mais, eu diria, sofisticados e muito menos permeáveis. A parte as sabotagens ainda assim ocorrerem. Eu sempre digo, o grande desafio que a Rússia tem não é no campo de batalha, necessariamente, mas o grande desafio que a Rússia tem é, de alguma forma, coibir todas essas situações de caráter conspiracionista, de sabotagens. Está aí o atentado contra o Nord Stream 1 e 2, está aí o assassinato da Daria Dugina nas proximidades de Moscou, está aí os ataques contra os aeródromos russos realizados por vezes por drones, mas por vezes também por atos de sabotagem dentro dos próprios aeródromos. Então a gente está assistindo tudo isso e remarcando o risco que essas operações de sabotagem, na medida em que elas escalem, possam gerar repercussão de represálias que podem sim, senhores, essa é a minha percepção, chegar a um termo aí, a um ponto onde a utilização de armamento nuclear tático aconteça. Vocês acham que os Estados Unidos, e eu quero ouvir de vocês, é importante que a gente tenha essa interface, essa interação, mas pela história dos Estados Unidos, dos serviços britânicos, da OTAN, da União Europeia, nas ações de conflitos ou de intervenções recentes, vocês acham que eles seriam capazes de arriscar uma ação para assassinar o presidente russo, Vladimir Putin? Qual que é a opinião de quem está assistindo? Eu acho importante a gente ter essa troca e essa interação com vocês, né? Porque, se bem alguns podem acreditar que seja possível, não estou dizendo que é exequível, né? Nada é impossível, tá? Nada é impossível. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, que se isso acontecer, eu temo que armamentos nucleares táticos sejam utilizados. No mínimo, hein? Se a gente falar aí em assassinato de uma liderança dessa maneira, nós podemos aí sim pensar em represálias muito perigosas e complicadas. Muito perigosas e complicadas. Então, muita gente acha que não, outros acham que é possível, em função da política dos democratas nos Estados Unidos. Não, Victor Garcês, eu não acredito que a guerra acabe. Eu não acredito que a guerra acabe. Só acabaria se nós imaginássemos que, numa situação como essa, você tivesse a cooptação da liderança russa, tanto civil como militar, o que eu acho muito difícil.